O que você acha que acontece no segundo depois que o seu coração para de bater e o seu cérebro apaga? Você acredita mesmo naquela história de luz no fim do túnel, de jardim com anjos ou de que vai reencontrar todo mundo num lugar feliz? Ou pior, você vive com medo de que vai ser queimado numa churrascaria eterna por causa das suas escolhas? Deixa eu te dar o primeiro choque de realidade. O sistema te viciou nessa merda de esperança ou de medo só para garantir que você continue sendo um gado obediente enquanto está vivo. Eles te vendem um depois maravilhoso para você não reclamar do agora miserável. Você está exausto de viver com essa dúvida batendo no fundo da alma. Não está? Essa pulga atrás da orelha que aparece toda vez que você deita a cabeça no travesseiro e o silêncio grita. A verdade é que fizeram você de otário. Criaram um conto de fadas para esconder o que o seu corpo realmente é. Uma máquina que, uma vez desligada, não tem backup na nuvem. Mas calma, não fecha o vídeo. O que eu tenho para te falar é muito mais profundo do que esse niilismo vazio de quem diz que não existe nada. Fica comigo até o último segundo. Eu vou abrir o capô dessa existência e te mostrar para onde realmente vai toda essa informação que você chama de eu. Vou te mostrar como o sistema usa o seu medo da morte para puxar os seus fios hoje, agora. No final, eu vou te entregar a arquitetura do choque. A única ferramenta prática para você lidar com o fim, sem precisar de muleta espiritual e, finalmente, começar a viver com soberania antes que o cronômetro zere. Se você quer saber para onde vamos quando a luz apaga, sem anestesia e sem mentira, este é o único lugar. O sistema fareja o seu pavor de virar pó. Eles sabem que um homem que tem medo de morrer é um homem fácil de controlar. Você gasta sua vida tentando garantir um lugar num céu que ninguém nunca viu, enquanto entrega o seu tempo, o seu dinheiro e a sua mente para quem construiu a cela. Mas e se eu te falasse que o fim não é um lugar, mas um processo biológico que você pode entender e dominar? O seu corpo decide o seu fim muito antes da sua alma, se é que ela existe, perceber o que está acontecendo. Se você já sentiu aquele frio na barriga, só de pensar que um dia tudo isso aqui vai acabar e que você pode ter jogado sua vida no lixo, seguindo regras de gente que já morreu. Desce aqui nos comentários agora e digita: eu sinto o fim. Vamos ver quem aqui parou de fugir da própria sombra. Sabe por que em cada esquina tem alguém querendo te explicar o que acontece depois da morte? Porque o medo do desconhecido é o melhor produto do mundo. Fizeram você de otário com aquela ideia de que, se você for um bom menino, vai ganhar uma recompensa eterna. E se for mau, vai sofrer para sempre. Isso não é espiritualidade, parceiro. Isso é técnica de gestão de manada. O sistema precisa que você tenha medo do que vem depois para que você não tenha coragem de mudar o que está aqui agora. Se você acredita que o além é o que importa, você aceita qualquer migalha, qualquer emprego merda e qualquer governo abusivo hoje. O seu corpo decide o seu fim de um jeito muito menos poético. Quando o seu hardware desliga, as luzes apagam. Não tem um hospedeiro esperando a sua consciência num servidor nas nuvens. Mas olha como o jogo é sujo. Eles te viciaram nessa merda de esperança para que você nunca busque a soberania intelectual. Um homem que não tem medo de virar pó é um homem impossível de ser controlado. Se você aceita que o fim é o fim, você para de pedir permissão para viver. O sistema odeia isso. Eles querem que você seja um prisioneiro que ama a cela, olhando para as fendas no teto e imaginando um paraíso, enquanto eles mineram a sua energia vital aqui embaixo. Pensa comigo, se existisse mesmo esse lugar maravilhoso depois, porque todo mundo que prega isso tem um medo desgraçado de morrer? Porque o sistema gasta bilhões em remédios e tecnologia para esticar a vida de quem ele mesmo oprime?
Porque no fundo, todo mundo sabe que a conversa fiada é só para manter o gado na linha. O seu cérebro fabrica a ilusão de uma alma separada do corpo só para você não entrar em colapso ao perceber que é só matéria e informação organizada. Eles hackearam o seu instinto de sobrevivência e transformaram isso em obediência. A verdade gélida é que você é uma bateria de dados. Quando a carga acaba, o sistema simplesmente descarta a peça e coloca outra no lugar. Você não é especial para o universo. Você é só uma engrenagem que deu certo por um tempo. Mas entender isso não é depressivo, é libertador. No momento em que você mata a esperança cega de um paraíso, você mata o poder que o sistema tem sobre você. Você deixa de ser a caça e começa a olhar para o caçador de igual para igual. O depois é o vácuo, mas o agora é o leme que está na sua mão. Se você já sentiu aquele aperto de perceber que está desperdiçando seus melhores anos, tentando agradar um juiz invisível ou seguindo regras de quem já virou poeira, comenta aqui embaixo agora. Eu cansei do teatro. Vamos ver quem aqui está pronto para encarar o escuro sem precisar de lanterna de mentira. Agora que a gente limpou essa sujeira mística da mesa, vamos falar sobre o que acontece com a informação que você é. Para onde vai o seu pensamento quando o hardware quebra? Se você é só um passageiro, o que acontece com a viagem quando o carro bate? A gente tem essa mania de achar que a nossa consciência é uma coisa mágica, que vai flutuar por aí como se fosse um sinal de Wi-Fi sem roteiro. Mas vamos falar a real. De parceiro para parceiro, você é um conjunto de informações guardadas num hardware de carne que estraga. Quando o sangue para de circular e o oxigênio acaba, a primeira coisa que morre é esse eu que você tanto protege. A sua memória, os seus traumas, as piadas que só você sabe e aquele amor que você jura que é eterno. Tudo isso são só impulsos elétricos. Quando a bateria zera, o arquivo é corrompido. O sistema ama que você acredite na eternidade da alma porque isso te torna previsível. Eles mineram a sua vida inteira, pegam os seus dados, o seu trabalho, o seu suor, e quando você apaga, eles só deletam o usuário e seguem o jogo. Você é um prisioneiro que ama a cela e ainda acredita que quando a cela abrir, vai ter uma festa esperando lá fora. Mas a verdade gélida é que a morte é a dissolução total. É como pegar um livro incrível e jogar no triturador de papel. A informação ainda existe em partículas minúsculas, mas a história acabou. O livro não vai para lugar nenhum. Ele só deixa de ser um livro. A gente morre de medo de não ser nada, e é nesse buraco que o sistema enfia a mão. Eles te viciaram na ideia de deixar um legado, de ser lembrado, de ter uma placa com o seu nome. Tudo isso é técnica de controle para você continuar produzindo até o último suspiro. O sistema se alimenta da sua busca por imortalidade. Enquanto você está aí, preocupado se vai ser esquecido, o sistema está rindo e usando a sua energia para construir o paraíso deles, aqui na Terra, com o seu suor. O além é o maior golpe de marketing da história da humanidade. É a promessa de um pagamento que nunca cai na conta. O seu pensamento, essa voz que você ouve agora aí dentro, é só o resultado do seu hardware processando o ambiente. Para onde vai o barulho de um rádio quando você puxa ele da tomada? Ele não vai para o céu dos rádios. Ele só para de existir. Aceitar isso dói? Dói. O ego grita, o estômago embrulha. Mas é nesse exato momento, quando você percebe que o tempo é curto e o fim é o vácuo, que você para de ser um escravo. A soberania intelectual só nasce no deserto da verdade. Sem essa esperança barata, você é obrigado a ser o mestre do seu agora. Se você já sentiu um vazio absurdo ao perceber que gasta todo o seu tempo vivendo para os outros ou para um futuro que nem sabe se existe, enquanto o seu relógio biológico só corre para o zero, desce aqui e digita: eu habito o agora.
Vamos validar quem parou de esperar o depois para começar a ser alguém hoje. A identidade morre, os arquivos somem. Mas se não tem céu nem inferno, por que o sistema ainda tenta controlar o que você pensa sobre a morte? No próximo bloco, eu vou te mostrar a engenharia por trás do luto e como eles lucram com o seu vazio. Já parou para pensar no teatro que montam quando alguém apaga? O sistema criou toda uma etiqueta, uma engenharia do luto, só para garantir que mesmo na hora da morte, você continue sendo um consumidor obediente. Eles te viciaram na ideia de que, para honrar quem se foi, você precisa gastar o que não tem em caixões de luxo, rituais caros e pedras de mármore. É a última vez que o sistema passa a mão no seu bolso antes de você virar pó. Eles lucram com o seu vazio porque sabem que, no desespero de perder alguém, você vira uma presa fácil. O seu hardware entra em pane com a perda e o sistema chega com a conta. Mas a manipulação vai muito além do dinheiro. O luto é usado para te manter preso ao passado. Enquanto você está aí, alimentando uma dor que o sistema insiste em dizer que nunca passa, você não está olhando para o leme da sua própria vida hoje. Eles querem que você cultive a saudade como se fosse uma virtude, porque um homem preso à nostalgia é um homem que não constrói o futuro. O sistema te quer fraco, chorando por quem já se dissolveu, enquanto eles decidem o seu destino sem nenhuma resistência. Fizeram você de otário ao dizer que o sofrimento prolongado é prova de amor. Não é. É só a sua fiação queimando em looping. O seu corpo reage à morte de um parceiro ou de um parente como se fosse um defeito técnico. O hardware entra em modo de segurança, libera química de estresse e te trava. O sistema olha para isso e sorri. Ele te entrega religiões, filosofias de conforto e comunidades de apoio que, no fundo, só servem para uma coisa: garantir que você não acorde e perceba que a morte é apenas o fim da linha. Eles precisam que você continue acreditando que tem algo mais, para que você não sinta a urgência gélida de tomar o controle da sua vida agora. Um homem que sabe que o fim é o vácuo absoluto é um homem perigoso, porque ele não aceita desaforo de ninguém. Eles te viciaram nessa merda de achar que a vida só tem sentido se houver um depois. Isso é como dizer que um filme só é bom se ele nunca acabar. O sistema minera a sua atenção usando o mistério da morte para te manter distraído. Enquanto você discute se existe vida em Marte ou se o fulano está num lugar melhor, o seu tempo está escorrendo pelo ralo. O luto projetado pelo sistema é uma cela invisível. Eles pegam o seu hardware fragilizado e instalam um software de melancolia eterna. Você se torna um passageiro que só olha pelo vidro de trás, enquanto o carro acelera para o seu próprio fim. Se você já sentiu que está carregando um peso morto por anos, vivendo mais no passado do que no presente, porque te convenceram de que superar é trair quem morreu, desce aqui nos comentários e digita: eu solto as correntes. Vamos validar quem decidiu que a vida de quem ficou vale mais do que o túmulo de quem já partiu. O luto é o freio de mão que o sistema puxa na sua vida. Mas agora que você viu o esquema, vamos falar sobre a única coisa que realmente sobra, a energia que o seu corpo devolve para o mundo. Para onde vai o seu calor quando você esfria? Se você chegou até aqui, o seu hardware está lutando contra o que eu estou dizendo. O seu ego está gritando: não pode ser só isso, tem que ter um propósito. Essa voz que chora aí dentro é o sistema tentando reinstalar o software da esperança cega. Eles te viciaram na ideia de que você é o centro do universo, que o Criador tem um plano especial para você e que a sua consciência é valiosa demais para simplesmente sumir. Deixa eu te falar a verdade sem anestesia. Para o universo, você é só um arranjo temporário de átomos. O silêncio da matéria é absoluto. O universo não te odeia, mas ele também não te ama. Ele só é.
E você faz parte desse por um breve piscar de olhos. A esperança de um além é o maior curto-circuito na sua soberania intelectual. Enquanto você espera um julgamento final, você deixa de julgar a si mesmo hoje. Enquanto você espera a justiça divina, você aceita a injustiça humana. A esperança é a coleira que te mantém sentado, esperando o osso que nunca vem. Para retomar o leme, você precisa aceitar a morte dessa esperança. Você precisa aceitar o fato gélido de que, quando o seu hardware apagar, a sua história acaba ali. O que sobra de você não é uma alma flutuante, é apenas energia térmica voltando para o sistema e matéria voltando para a Terra. Você não vai para o lugar nenhum, você apenas se dissolve no todo. Parece terrível? Só se você ainda for um prisioneiro da necessidade de ser especial. Na verdade, aceitar o vácuo é o maior hack de liberdade que existe. Se não existe um juiz eterno, você é o único juiz da sua vida. Se não existe um paraíso depois, este galpão onde você está agora é o seu único reino. O sistema odeia quando você percebe isso. Eles perdem o controle no segundo em que você para de barganhar com o além. O medo do inferno e o desejo do céu são as duas pontas da mesma corda que o sistema usa para te guiar como um animal de carga. Quando você corta essa corda, o sistema perde o chão. O silêncio da matéria é onde nasce o homem real. É onde você para de pedir permissão para ser quem você quer ser. O seu pensamento é um evento raro, um milagre biológico que dura pouco. Gastar esse milagre sendo um gado obediente, esperando um pós-vida que nunca chega, é a única coisa que eu chamaria de pecado real. Você está jogando fora a única chance que o seu hardware tem de operar com consciência plena. A biologia da ruptura é entender que o fim é o nada, e exatamente por isso, o agora é tudo o que você tem de verdade. É um choque no sistema de quem passou a vida toda vivendo pela metade. Se você sentiu um arrepio na espinha ao perceber que a sua vida pode ser apenas esse momento, sem segundas chances e sem prêmio de consolação no final, desce aqui e digita: eu habito o vácuo. Vamos validar quem teve a coragem de soltar a mão da mentira e encarar a realidade de frente. O tempo do conto de fadas acabou. Você já viu as engrenagens, já sentiu o frio do vácuo e entendeu que o sistema te fez de otário com a promessa da eternidade. Agora, eu vou te entregar a única resposta que importa, o ápice do vídeo. O motivo de você ter ficado até aqui. Prepara a mente para a arquitetura do choque. Você ficou até o final porque quer a resposta. Quer saber como encarar esse abismo sem se quebrar e, principalmente, como viver sabendo que o fim é o vácuo. A verdade é que a liberdade não vem de uma oração ou de um pensamento positivo. A liberdade é uma conquista técnica bruta e violenta contra a sua própria biologia que tem pavor do fim. O que te fez clicar neste vídeo foi o cheiro da farsa. E agora eu te entrego o martelo, a arquitetura do choque. Para quebrar o medo que o sistema injetou em você e essa mentira do além que te mantém dócil, você precisa parar de esperar e começar a chocar o seu sistema hoje. A arquitetura do choque são 3 ações diretas para quem aceitou que o tempo é curto. O choque da presença radical. Sempre que o sistema tentar te distrair com o medo do depois ou com a esperança de um paraíso, você volta para o seu corpo. Sinta o peso dos seus pés no chão, o ar entrando no pulmão. O sistema não consegue controlar um homem que está 100% presente no agora. O agora é o único lugar onde o sistema não tem poder. O choque da urgência gélida. Já que o fim é o vácuo, não existe amanhã para ser quem você quer. O choque aqui é agir como se o seu hardware fosse desligar daqui a 1 hora. O que você falaria, o que você faria? Quando você mata a ilusão de que tem tempo infinito, você mata a sua preguiça e a sua covardia. A morte da barganha.
Pare de tentar negociar com o universo. Pare de ser bom para ganhar o céu. Seja o mestre da sua moral agora por princípios próprios e não por medo de um castigo eterno. A soberania nasce quando você faz o que é certo porque você decidiu, e não porque te prometeram um doce no final. A liberdade não vem com um sorriso. Ela é tomada na marra quando você decide dominar o medo do fim e para de seguir as regras de quem quer te vender o céu. Você passou a vida inteira sendo um prisioneiro que ama a cela, olhando para o teto esperando a salvação. Agora você tem um martelo para quebrar o cadeado. A soberania intelectual é o prêmio de quem tem estômago para aceitar que é poeira das estrelas, para só então começar a ser o dono do próprio destino. Se você assistiu até este último segundo, você provou que aguenta a verdade sem anestesia. Você é um dos raros que não precisa de mentira para caminhar no escuro. Para selar sua entrada definitiva nesse laboratório e registrar que você não é mais um gado esperando o abate, deixa o seu marco final aqui embaixo. Digita agora: eu cheguei até o fim. Eu olho cada comentário. Nós não polimos mentiras para te confortar. Nós quebramos as ilusões para te libertar. Assuma o leme ou aceite as correntes. Eu te vejo no próximo vídeo.